Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai ouvir a explicação do José a respeito do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é honrai o vosso pai e a vossa mãe. A gente, nessa atividade, sempre expõe um capítulo do Evangelho para que a gente possa ter reflexão na nossa vida a respeito dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos, e para que a gente possa chegar a uma conclusão de o que a gente está fazendo que está nos gerando problema e dificuldade. Depois da explicação do Evangelho, a gente vai fazer fluidificação da água para aqueles que nos acompanham através da internet. E essa fluidificação da água, assim como também o passe, depois aqui presencial, serve como estímulo para a gente criar coragem, ânimo, envolvimento emocional com a nossa própria evolução, com a nossa própria história, para que a gente possa executar aquilo que a gente conseguiu compreender na primeira parte. Então, essa primeira parte é extremamente importante para nós, que a gente se volte inteiramente para ela, com todo o nosso coração, com toda a nossa força de vontade, que a gente respire fundo nesse momento e a gente agradeça a Deus, que agradecemos a oportunidade diária da reflexão, da oportunidade de conhecer o nosso próprio coração, os nossos erros, e te pedimos que tu nos ensine a fazer mais silêncio no nosso coração, que é tão ansioso, tão preocupado, cheio de medos do futuro. Obrigada pelo teu amor na nossa direção e que todos nós a gente possa ter uma boa atividade, fazendo cada um a sua parte. Que assim seja. Boa tarde a vocês. Boa tarde ao pessoal de casa que nos acompanha, né, regularmente. Então, vamos à atividade dessa tarde, né? Lembrando para vocês todos que, fundamentalmente, para nós entendermos tudo isso, é preciso que a gente acompanhe. Porque espiritismo é uma coisa ampla, tá? Que aborda todas as situações da vida, de todos os tipos, e muitas vezes transcende, vai além daquilo que normalmente nós temos dentro da nossa maneira de refletir, de pensar. Tá? Ele traz na sua essência, no seu conjunto, né, na sua base fundamental de entendimento, ideias que normalmente a gente não está acostumado a pensar, a refletir sobre elas. Então, por isso mesmo que existe esse tipo de atividade. Esse tipo de atividade tem por finalidade gerar em vocês um despertamento. Tá? Colocar determinadas coisas que vocês nunca tinham pensado, refletido ou entendido como explicação dos motivos das situações da vida. E com isso, através desse contato, dessa ação primeira, a gente se vê motivado a buscar de forma mais ampla e de forma mais profunda, ampliando o nosso entendimento geral em relação a todas as coisas. Essa obra que nós utilizamos para fazer esse tipo de trabalho tem essa característica. É uma obra de transição entre conceitos religiosos tradicionais de muito tempo, não compreendidos, porque não se há o hábito nem a característica dentro dos processos religiosos de desenvolver essa relação com eles, não se estuda, não se debate. Tá? Os processos normalmente são unilaterais, são feitos sobre a forma de homilia, que é uma forma de pregação, e que muitas vezes ela tem a sua estrutura num processo dogmático, de uma coisa que é uma imposição de um artigo de fé, que a gente muitas vezes não consegue compreender e não consegue fazer relação
com aquilo que a gente observa no cotidiano dentro da existência. Ah, e isso vem de muito tempo, assim. A nossa estrutura formal sempre foi dessa ordem. E por isso que ela faliu. Por isso que, na realidade, ela não consegue ter sustentação, porque chegando nos momentos difíceis, em que a gente não consegue entender, aceitar, conviver, suplantar, no sentido da convivência com o fato inicial, desagradável, difícil, tirar dele uma lição profunda de relação e de aproveitamento para nós mesmos. Então, por isso que no século XIX, há 2 séculos atrás, nós estamos no século XXI, surgiu de forma espontânea, natural, não é fruto da cabeça de um homem, porque não é assim. Existe uma distorção por desconhecimento a respeito disso. A gente fala muito em kardecismo, que é uma analogia, uma derivação do apelido. Notem bem, apelido. Não é o nome do indivíduo. O nome do indivíduo não era esse. E por que ele adotou um apelido? Por que ele não colocou o seu nome? Porque a obra não é dele, o conteúdo não é dele. Ele é simplesmente um observador que organizou a estrutura, que não tem por fundamento a sua interpretação, a sua ideia, mas de uma manifestação universal, e é universal mesmo, que aconteceu no século XIX. Não foi apenas num lugar, ela foi universal, ela aconteceu nos Estados Unidos e em toda a Europa, depois migra mais tarde para o Brasil, isso é 1850, para vocês terem uma ideia. Nós estamos ainda numa estrutura no Brasil com escravidão, com império. Então, e isso acontece de uma forma geral em toda a Europa, que são um movimento inicial de movimentação de objetos, e que esse homem, que era um membro da Academia de Ciência Francesa, se interessa para ir buscar, na realidade, qual era a sua intenção original. Encontrar, dentro desses eventos, mais uma nova lei que não era conhecida, mais uma fonte da natureza que era desconhecida, já que o século XIX é rico, se nós estudarmos, exatamente na descoberta de novas coisas. O vapor, a eletricidade, o magnetismo, tudo isso se desenvolve, essas descobertas se desenvolvem no século XIX. Um século pungente de descobertas. Então esse homem, que tinha esse tipo de formação, vai na direção disso, achando que novamente ali estaria uma força, um conteúdo novo. E no trato com tudo isso, ele acaba descobrindo que ali existe uma manifestação inteligente, e essa manifestação inteligente tem um quilate de inteligência muito maior que o meio que permitia que ela se manifestasse. Que inicialmente era a movimentação de objetos. Então houve várias etapas no desenvolvimento desse tipo de conteúdo, desse tipo de relação, desse tipo de comunicação, e que culminou, depois de várias etapas de desenvolvimento do entendimento de como isso se produzia, na publicação de um livro, em 18 de abril de 1857, que é o Livro dos Espíritos. E é exatamente o livro, tem por título seus autores, que se autodefiniram como sendo espíritos. Por ser o Livro dos Espíritos, não ser o livro seu Hipólito Léon Denisard Rivail, mas como a estrutura política estabelecida por Napoleão III na França exigia que toda obra fosse registrada na Biblioteca Nacional de Paris. Lá foi registrado o Livro dos Espíritos, e que tinha que ter, na realidade, um responsável físico, humano, material, e o responsável colocou lá o seu nome, porque a obra não lhe pertencia. Colocou um apelido como forma de fazer esse vínculo político-jurídico. O apelido é Allan Kardec. Então, notem que ele tinha consciência disso, que quem estuda, porque nós precisamos estudar para compreender, não é ler, é o ato de ler, refletir, comparar e entender o que está ali colocado. Então, na introdução,
né, no item 1 da introdução desse livro, existe a descrição da origem da palavra e qual a relação que se estabelece. A posterior, depois de 1857, ele continua esse trabalho e publica obras de continuidade que vão explicar cada uma das partes desse livro dos Espíritos. Essa obra que nós utilizamos aqui, o Evangelho, como diz o título, segundo a versão e entendimento espírita, corresponde à terceira parte do livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais que regem a vida. O que ele tem? Ele tem um conjunto de orientações emitidas dentro daquela estrutura que Jesus realizou quando, no planeta, utilizando o cotidiano, o dia a dia, como forma de explicar aquela multidão que sempre estava atrás dele em busca de soluções de seus problemas. E ele utilizava as situações do cotidiano para explicar exatamente os conceitos da vida e dos próprios seres, para que cada um pudesse entender a sua jornada dentro da existência e seu próprio interior. Isso é uma herança que nós temos de 2000 anos e que nós estamos ainda falando dela, porque efetivamente nós não a compreendemos. Porque se nós a compreendêssemos, nós a exercitaríamos. Ela estaria sendo colocada em prática. E, consequentemente, pela sua característica, o mundo seria mais harmônico, mais equilibrado, melhor. Por quê? Porque as criaturas seriam melhores. Haveria menos doenças, porque na realidade a doença é uma manifestação do doente. Hoje é um conceito médico isso. Nós desenvolvemos os estados doentios pela nossa maneira de ser, de pensar, de aglutinar as coisas sobre nós mesmos. E as doenças não são só biológicas, que são catarses que se faz desses conflitos que nós somos portadores. O que se chama em medicina de psicossomático. Lembrando para vocês que psique vem de grego, que significa alma ou espírito, e soma é corpo. Então é ação emocional, mental, moral, como vocês quiserem, desde que vocês entendam, da estrutura profunda do ser sobre o seu corpo biológico. Mas vai além, produz doenças psicológicas, emocionais, mentais, que também se relacionam com o ser, afetando não somente o seu corpo, como consequência de sua derivação. Exemplo, Alzheimer. Exemplo, mais síndromes de pânico, que são mentais, emocionais, mas acabam comprometendo o corpo biológico. Então, à medida que a gente vai avançando no desenvolvimento do conhecimento e do entendimento, a gente vai se dando conta de tudo isso. Então, tudo isso serve como uma grande terapia de estruturação de nós mesmos, a fim de que nós possamos consertar os nossos equívocos, os nossos enganos, os nossos erros, e desfrutar, em consequência, de uma condição cotidiana melhor, de mais harmonia para conosco mesmo e, consequentemente, para com os demais. Então, esse é o escopo, é a estrutura de quem estuda. E por isso que eu estou repetindo para vocês, é preciso estudar? É. Porque é amplo, é múltiplo. E os seus fundamentos é que unidos nos dão noção de tudo isso. Esse livro é um conjunto de instruções, de orientações baseadas no Evangelho, explicando detalhadamente o Evangelho a respeito das grandes dificuldades que os seres são portadores. O que nós vimos na semana passada, para quem faz esse acompanhamento, teve aqui sábado passado ou nos acompanha pela internet? E por que eu repito? Porque nem todos fazem isso. Então eu preciso dar uma pequena repetição, porque para nós entendermos a sequência, o capítulo de hoje é decorrente das instruções, dos entendimentos do que aconteceu semana passada. E o que aconteceu na semana passada? Lá foi tratado
do desinteresse, da ação espontânea, verdadeira e natural, né? Que na realidade reflete a verdade profunda do estágio das condições que o ser é portador. Quando nós temos uma manifestação que é mentirosa, que ela tem uma característica, mas não corresponde à verdade profunda, quando nós temos um comportamento, uma emoção que gera um pensamento e uma ação, que tem por motivo tirar a vantagem do outro, e na realidade nós temos uma aparência de aspecto de amizade, de aproximação e de ajuda, como dizia Jesus, isso é uma hipocrisia, isso é uma mentira. Na nossa sociedade isso é muito comum, o tirar vantagem, né? E a gente se ilude achando que está ganhando alguma coisa, na realidade, explorando o outro. Quando, no fundo, nós estamos, na realidade, mantendo e acumulando em nós uma grande mentira, uma grande estrutura de insegurança, de competição, de necessidade de domínio ou de exploração. E isso é derivado de uma grande estrutura interna de insegurança e de primitivismo. A manifestação do primitivismo, da insegurança, é a agressividade derivada do medo ancestral, que vem lá do reino animal, e que se caracteriza exatamente por causa disso. Eu tenho medo do que se relaciona comigo, eu tenho medo do dia de amanhã, eu tenho medo do futuro. Eu sou uma criatura que vivo assim. Então eu tenho a necessidade constante que os demais me amem. Que eu seja, na realidade, admirado, bem tratado, né, elogiado, porque, na realidade, eu não tenho convicção de nada disso. Porque se eu tivesse, eu não dependeria de nada dessas situações vindas externas de mim. Como dizia São Francisco, né, é preferível dar do que receber. Por uma razão bem simples. Quem dá, tem para dar. E quem recebe, não tem. Por isso que precisa receber. O que vocês acham que é melhor? Qual é o estado que é melhor? É só olhar para dentro de duas criaturas desse tipo. São Francisco é um exemplo. Dava. O que ele tinha materialmente? Ele abdicou de tudo materialmente, socialmente falando, em todos os sentidos, até a própria roupa. Mas quem consegue fazer isso, a não ser quem tem uma convicção e um estado interno de equilíbrio? É dificílimo, né? Então vocês notem a diferença entre um estado e outro. Então o que nós vimos na semana passada foi exatamente isso. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, que é uma figura representando exatamente o conceito de espontaneidade, de naturalidade, de harmonia, de não competição. Mas para ter tudo isso, em verdade, o estado que gera isso é um estado de quê? De ausência de medo, de ausência de insegurança, de ausência de exigência, de que o outro tem que nos dar. Vocês notem como nós somos criaturas frágeis. Nós vivemos atrás disso o tempo inteiro. Isso gera competições, disputas, guerras, que são derivadas das associações coletivas desse tipo de perspectiva. Divisões na estrutura familiar. Então notem como tudo isso na realidade é um grande mal. E foi o que nós vimos. Claro que eu não vou fazer agora toda uma estruturação do que foi feito no capítulo da semana passada, mas é apenas para lembrar, para poder introduzir ao conceito de hoje. Ora, se nós temos tudo isso ainda remanescente, nós olharmos a história dentro do tempo, o comportamento das criaturas e das sociedades que elas formaram dentro do tempo, e nós olhamos para trás, nós vamos vendo que existia cada vez isso aí de forma mais aguda, mais primitiva. A lei era da espada, da violência. Houve uma evolução? Houve. Ainda existe uma remanescência disso? Existe. Como esse progresso foi feito? Como que esse progresso emocional foi desenvolvido? Através da necessidade. Como tudo na sabedoria de Deus, é expressa por aquilo que nos força
em função das nossas necessidades, a desenvolver determinados conceitos. Até as doenças são assim. Elas nos forçam necessariamente a ter outro tipo de relação e de enfoque com as coisas. Mudam a nossa vida, né? Que de forma voluntária, talvez nós nunca fizéssemos esse tipo de conteúdo. Então, como é que isso tudo começou, essa jornada dentro do templo? Um indivíduo solitário, em função da dificuldade de relação com o meio, ele teve que estabelecer uma associação. E essa associação com outros indivíduos, né, em função das diferenças sexuais, que também geravam um processo de atração, como é no reino animal, existe uma razão para ser assim, exatamente a experiência que isso vai desenvolver, florescendo, em consequência, o desenvolvimento sentimental da inter-relação e da interdependência. Então, essa é a base da célula social e do desenvolvimento do indivíduo, que é a família. A família é uma agregação espontânea e natural, seja de que ordem for. É através dela que os seres vão realizando dentro do tempo experiências. Experiências que vão, na realidade, substituindo o seu primarismo, que se manifesta pelo egoísmo e pela defesa do seu eu e dos seus. Notem que é assim, nós partimos do eu individual, esse eu individual passa a ser um eu gregário em torno da própria estrutura dessa extensão, que é a família consanguínea, mas que lenta e gradualmente vai gerando no contato das demais famílias que ainda competem a sociedade humana. E aí nós vamos, na realidade, dinamizando e aprendendo através dessas experiências o nosso polimento interior. Então isso é um dos aspectos do conteúdo do capítulo. O segundo aspecto do conteúdo do capítulo é referindo a que essa estrutura ela é transitória. Por quê? Porque todos os seres morrem. As nossas relações temporais ou materiais, elas acabam. Depois de uma determinada jornada dentro do tempo, 50, 70, 80 anos, essas relações corpóreas acabam. Por quê? Porque os seres morrem. Qual o sentido disso e qual o objetivo disso? E aí nós vamos ter que entrar dentro de outros conceitos que estão dentro dos outros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. A pluralidade das existências, o método de retorno à existência física, que é a reencarnação, e isso é cada um dos capítulos dessa obra. Por isso que eu disse para vocês que a coisa é um pouco mais ampla, muito mais complexa. Mas aqui o aspecto, o ser termina, acaba, ele é originário apenas no momento da sua criação corporal, da fecundação? São grandes questões que sempre atormentaram a sociedade humana na busca do entendimento de tudo, da diversidade que existe. E a doutrina espírita apareceu para quê? E como? O que são os espíritos, se não as criaturas não corpóreas, mas que já foram corpóreas? E mais, e que voltarão a ser corpóreas novamente. Por quê? Porque é um processo cíclico de gerar experiências de aprendizado e de entendimento. Porque a gente muda as nossas posições dentro do tempo e das vidas. Um mau pai, uma mau mãe, numa encarnação subsequente, deverá ter um outro tipo de posição, porque precisa ser educado, já que não conseguiu exercer aquela função. Um mau filho, um mau marido, um mau homem, uma mau mulher, não são produtos de um erro da maneira de pensar e de enfocar? Como solucionar isso? Nós não somos criaturas muito teimosas? Somos. Então, a experiência prática é alguma coisa irrefutável. Então, se eu sou um mau homem, na relação que eu tenho dentro do mundo para com os demais e com as mulheres, principalmente, qual vocês acham que é o aspecto mais indicado para gerar uma experiência que modifique isso? A inversão. Estou dando um exemplo para vocês. Então, um mau homem vai nascer uma mulher. Uma má mulher vai nascer um homem. Por quê? Porque isso gera uma experiência que derruba teorias.
porque é um fato concreto. Eu vou viver a experiência positiva, concreta, real, e eu não vou poder negar isso. E assim, todas as posições, eu dei um exemplo para vocês, mas assim são todas as posições. Então, o pai indolente, irresponsável, inconsequente, vai ter que nascer como um filho voltado para uma determinada situações. E assim, nessa esteira dentro do tempo, nas inversões que nós vamos vivendo, nós vamos aprendendo entre erros e acertos, entre teimosias e dar o braço a torcer, nós vamos lenta e gradualmente progredindo dentro das experiências que nos caracterizam, através das manifestações das nossas escolhas. O que a vida faz? Ela ajusta tudo isso, trazendo a cada um de nós a experiência mais adequada às nossas condições. Então, em resumo, nós estamos no lugar certo, na situação adequada às nossas necessidades. E a gente não reconhece isso. E por não reconhecer isso, a gente não consegue conviver com a experiência e aprender com ela. E aí o que isso gera? Sofrimento. O sofrimento é derivado da inadequação do ser ao fato que a vida lhe propõe. Vocês notem, vamos usar de novo exemplos fáceis de serem assimilados. Os processos doentios biológicos. Vamos pegar o câncer, ou qualquer outra situação que vocês queiram. Pessoas expostas ao mesmo tipo de doença têm o mesmo tipo de comportamento? A resposta é não. Quem é que consegue melhor conviver com o fato? Quem reclama? Quem se deprime? Pense. Ou ao contrário, aquele que enfrenta, que passa pela coisa, necessariamente não precisa se curar biologicamente, até morre em consequência da doença, mas vive melhor, vive bem, dentro da adversidade. Não é um peso nem para si, nem é uma pressão emocional para os demais. É alguém que dá um exemplo de vida para os outros e sai incólume da situação. E nós temos que começar a pensar tudo isso. Por que crianças nascem com câncer congenitamente? Pensem. Qual a razão? Qual o sentido? Então, essas questões todas que nós temos de refletir estão inseridas, de uma forma geral, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo e dentro da doutrina espírita, e que vão lenta e gradualmente nos explicando tudo isso. E como nós trocamos, como eu estava dizendo para vocês, dentro do tempo, de posições, e também das relações consanguíneas, porque as nossas relações não são distendidas apenas dentro da família consanguínea, nós temos relações com outros. Nós partimos de uma família consanguínea e formamos outras famílias, e temos relações de amigos, de conhecidos e de inimigos, que são as criaturas que têm características que nós não suportamos, que nós não conseguimos conviver. Então notem que os problemas começam a se espargir, se espalhar. Como resolver tudo isso? Então, muitas vezes, essas pessoas que estão fora da nossa família consanguínea, na atualidade, para que a questão seja resolvida, deverão, no futuro, participar, dentro do mesmo critério de experiência, da nossa nova família consanguínea. E aí nós vamos entender as dificuldades que existem dentro da família consanguínea, muitas vezes entre pais e filhos, que não têm harmonia, que têm enorme dificuldade. E aí nós vamos começar a entender de onde vêm essas questões, essas dificuldades todas. E quando se morre, como é que isso continua? O que a gente vê na prática? A gente estuda na doutrina e vê na prática que não há mágica. Que a morte é simplesmente uma morte física. O corpo é que morre. O ser não morre. E ele está no ponto em que ele está, pensando da maneira que ele pensa, no limite da sua compreensão, nas características ainda inerentes à sua maneira de ser e de pensar, e isso gera um mundo espiritual diversificado, múltiplo.
E em função de que nós estamos no estágio que nos caracteriza, o comportamento do ser desencarnado, do espírito, ainda é uma condição reflexa de como ele é. Ora, se nós vemos na sociedade aqui humana, encarnada, um comportamento de atração por características, assim é que nós fazemos os nossos grupamentos, na sociedade pós-morte é a mesma coisa. Os espíritos se atraem, se unem em função de características e de afinidades. E isso formam o que nós designamos dentro da doutrina espírita, por analogia, de família espiritual. Então, família espiritual não é a reunião pós-morte dos elementos que pertenciam a uma mesma família consanguínea ou biológica. Não é nada disso. Família espiritual é a reunião dos seres que se atraem por compatibilidade. O termo dentro da doutrina espírita é simpatia. Então, são simpáticos entre si, têm características de afinidade. Então, dessa maneira, se a gente parar para pensar, nós vamos ver que existem múltiplas famílias espirituais, em função da reunião de características. E isso é que determina no pós-morte tudo isso que vocês têm notícia. A atração dos seres em função de características naturais. Então, quem está preso nas coisas do aqui e do agora, que gosta muito da vida material, quando morre, fica onde? A vida material. Não sai daqui da volta, porque gosta daqui. Porque está preso das coisas daqui e se une com os outros que também agem e pensam e sentem assim. E aí nós temos um mundo espiritual inferior, que vocês tanto ouvem falar de forma distorcida, e que a gente tem uma enorme incompreensão, tem medo disso. Mas o que são esses espíritos em conturbação, em características de querer ter domínio, em manipulações, em estruturação de aglutinação, formando exércitos? O que um indivíduo morto, que é um espírito, quer com esse tipo de coisa? Mas é o que ele enxerga, é o que ele pensa. Nós não agimos assim. Nós não nos reunimos coletivamente em função das nossas características. Agora a sociedade humana não está completamente dividida em função de posições políticas, ideologias. Mas quem é que determina isso? O pensamento do ser. Vocês acham que isso só acontece no mundo físico? Evidentemente que não. Isso acontece também no mundo espiritual, onde tem origem tudo isso. Onde, fundamentalmente, essa população espiritual, que é muito maior do que a população encarnada, também se comporta assim, também atua assim. Essa que está mais presa mais imediatamente daqui. E isso gera tudo isso que nós sabemos que gera. Aqui, fisicamente, a gente vê isso. Não tem divisões de filhos contra pais, de irmãos contra irmãos. Isso é novo, não tem um capítulo da doutrina espírita que se chama Estranha Moral, que Jesus fala a respeito disso. Que isso iria acontecer. E não está acontecendo? Por causa de ideologias, de ideias? Por quê? Porque esses seres que estão numa mesma família consanguínea não têm afinidade. Têm conceitos, sentimentos, ideias distintas. Já tinham em vidas passadas. Nasceram com essa vinculação para ver se havia aproximação. Se havia, na realidade, uma possibilidade de convivência e desenvolvimento de afinidade de ideias. Mas aí o ego dominante, que gerou os problemas em outras vidas, de competição e de conflito, ainda é dominante. Ainda é prioritário. E aí nós viemos o quê? O mundo como nós estamos vendo. Então, se nós queremos entender as razões, o porquê das coisas, existe um porquê. Existe uma origem, existe uma motivação comportamental para tudo isso. E se a gente tem a oportunidade hoje de fazer isso, a gente vai poder usar a nossa capacidade de pensar no sentido de comparar. Existe uma explicação mais plausível, melhor, mais justa, mais equilibrada do que essa? Será que a vida seria um evento fortuito? Um evento aleatório de fecundação e que determina de que maneira o perfil psicológico do ser? Seria um sorteio divino? Deus criaria seres com patologia emocional, mental? Com que finalidade?
Com que distinção? Pensem. Qual o sentido de haver uma criatura que nasce com uma síndrome de Down? Com conflitos psicológicos profundos? Com síndromes as mais variadas e distintas como hoje existem? Qual a razão de tudo isso? E aí nós vamos, lenta e gradualmente, entender os conceitos sintéticos de Jesus dentro do templo, a cada um segundo suas obras. Semeadura livre, colheita obrigatória. É preferível perder um braço, um olho, do que perder o reino do céu. E sempre entrou por aqui, saiu por aqui, porque nós nunca entendemos o que tudo isso significava. Mas esses conceitos, hoje, com o chaveamento da doutrina espírita, e ela não é só uma base teórica, porque a gente faz uma base teórica, é isso que vocês estão escutando aqui. Mas aí nós vamos para uma segunda etapa. Nós vamos para a constatação disso. Através de quê? Da observação do fenômeno mediúnico. O que é o fenômeno mediúnico, senão uma janela de nós termos a possibilidade de olharmos e de nos relacionarmos com esses habitantes desse mundo espiritual e suas diversidades, suas características múltiplas. Então lá, dentro desse tipo de conteúdo, de atividade, que não é mística, não é sobrenatural, é uma atividade natural, é racional. Em cima desses princípios todos, nós temos que ter um comportamento analítico, de valores, para tratar com tudo isso. Nós aprendemos por constatação, por observação e por análise, como Allan Kardec fez, porque ele fez assim, a validade e o sentido dessas manifestações. Porque o psiquismo do intermediário, ou do médium ou medianeiro, que é o termo, não tem nada a ver com isso. Ele tem um perfil psicológico conhecido, ele convive conosco. Nós sabemos pelo cotidiano como é que ele é, suas características. E nessas manifestações existe a manifestação palpável, observável, de quê? De vários tipos de personalidade. Como na realidade ele é portador disso, e como isso na realidade, biologicamente e psicologicamente nunca foi entendido, pela atividade médica regular, sempre se teve isso como patologia ou como doença mental. Mas a atividade espírita séria tem servido, ao longo dos tempos, para equilibrar, sem medicamentos, esses conflitos e essas dificuldades. Pela capacidade do entendimento e da vivência daqueles que vão desenvolver exatamente o controle, o entendimento e a manifestação explicativa de tudo isso. Essa finalidade da doutrina espírita. De uma forma geral para todos, mas de uma forma mais particular para aqueles que têm profunda necessidade dela, porque nascem com todos esses conflitos que forçam eles, como uma bússola moral instalada dentro do seu psiquismo profundo, a buscarem as razões, os entendimentos de que tudo isso se manifesta e se estabelece. Então, quando a gente faz uma jornada dentro da nossa atividade rotineira de todos os tipos, dentro de um centro espírita, que não é só essa, não é só esse tipo de palestra, de exposição, tem trabalhos regulares de estudo da doutrina espírita, de prática dentro desses estudos de mediunidade, em graus variáveis, nós vamos tendo uma experiência concreta, comparando o que a gente estuda lá nos fundamentos estabelecidos por Jesus como explicação da vida, que a doutrina espírita chaveia e esclarece, com nós mesmos, entendendo as origens dos nossos conflitos e vendo na manifestação mediúnica um ato reflexo, criaturas muitas vezes semelhantes aos problemas que nós somos portadores. Dessa maneira, a gente tem uma coisa fundamental que mata a dúvida a respeito disso tudo, o fato concreto. E o que isso produz em consequência? Uma modificação da minha relação para comigo mesmo, se eu for honesto e verdadeiro. Se eu quiser, na realidade, ir na direção da racionalidade, da coerência, que vai exigir que eu mude. Se eu fizer isso, eu vou me capacitar.
E além de me capacitar para compreender e para ter hierarquia no trato de tudo isso, eu vou me tornar uma criatura mais sã. E pela condição dos meus valores, eu terei a capacidade, porque eu os domino, porque eu os conquistei, de ir na direção de quem está em conflito e ajudá-lo. Uma atividade espírita não é uma atividade de palavras, como dizia Jesus. É uma atividade de emissões. Jesus dizia que o que sai da boca tem origem profunda na figura do coração. Um coração rico, uma árvore, como ele utilizava como figura, vai refletir a sua natureza. Uma árvore boa dá frutos bons. Uma árvore má dá frutos maus. Não adianta a aparência da árvore. Ele usou a figueira como uma árvore pungente, muito grande, que não dava nada. Não adianta o aspecto, adianta o conteúdo daquilo que produz. Então, essa produção, nós vamos ter a capacidade de medir nas relações das nossas atividades práticas. E aí entra um conceito, para finalizar, também trazido por Jesus. Ele disse que muitos seriam chamados. Isso é um chamamento. É uma atividade de convite à reflexão. É uma experiência concreta de eu poder realizar por mim mesmo. É incontestável, é irrefutável. Mas a grande maioria, quando chega nesta etapa, o que faz? Abdica. Não quer aquilo. Prefere continuar no seu estado doentio, por incrível que pareça. Nós temos um mundo doente, um mundo de expiação e de provas. Basta nós olhar a nossa sociedade. Nós estamos num século 21, onde nós progredimos em várias áreas do desenvolvimento, do conforto, da compreensão. Mas qual é o nosso comportamento social geral? Como nós estamos ainda em estado de doenças emocionais profundas? Nós não conseguimos conviver com a existência. Nós chegamos no final da existência em conflito, em dificuldade. Olhem essas doenças ditas modernas, que são muito antigas, que eu já citei, Alzheimer e tantos outros, a inadequação do ser ao estado de vivência. Ele vai bloqueando tudo, vai apagando tudo. E aí as doenças de todos os tipos. Pânico, né? Os processos de alteração cardíaca, que são derivados do estresse cotidiano, da ânsia, do medo. E aí nós vamos indo mais às doenças digestivas. Nós nunca tivemos tantas doenças digestivas, cânceres digestivos. Todo mundo tem problema digestivo. As endoscopias se multiplicaram. Por quê? Porque nós temos problemas gástricos. Então pensem, isso não é derivado do mundo moderno e sua competição? O ser, há 50, 100 anos atrás, tinha que trabalhar dentro de uma perspectiva muito pequena e se satisfazer com aquele tipo de coisa e não tinha grandes ansiedades dentro do coração. Hoje, tudo isso gerou todas essas dificuldades, esse consumismo irrefreado e que traz como consequência tudo isso. Então, vocês acham que a vida não é sábia naquilo que ela produz? Nós deveríamos chegar na velhice harmônicos. Porque a velhice deveria refletir sabedoria. A tradição dentro do tempo sempre foi essa. A figura foi que o mais velho, o patriarca, por ter vivido, deveria ser o mais sábio. Mas hoje o que nós temos? Nós temos tantos conflitos em relação à velhice, tantas dificuldades em conviver, em vencer as coisas, derivado dessa nossa inadequação com a vida e com as situações que ela apresenta. Isso está dentro da estrutura familiar. Foi por isso, para terminar, eu não vou nem ler o conteúdo da parábola, que está lá dentro de um dos mandamentos, Jesus falando a respeito, que é nos mandamentos de Moisés, que ele falava que era preciso que nós entendêssemos o sentido da família. O sentido transitório da família consanguínea, as dificuldades das relações, o que nós temos que superar, e nem um extremo nem outro. Nem a negação, o desprezo, o conflito, nem a situação de que, na realidade, que é uma bolha de proteção que descaracteriza a necessidade que os seres que estão dentro dela
de vivenciar as experiências da dificuldade e do florescimento da capacidade. E nós vivemos entre extremos desse tipo. Harmonia sempre será meio. Equilíbrio sempre será meio. Nem tanto para lá, nem tanto para cá. Nem o passionalismo que protege os nossos e compete com os demais, nem o desprezo para aqueles que muitas vezes convivem conosco e têm difícil relação para conosco. Equilíbrio, lembre-se vocês, sempre será meio. Então, no capítulo da semana que vem, né, seguindo na direção dessa ideia, né, o que vai aparecer? O lema espírita, que fala exatamente dessa base que eu estou dizendo para vocês. Fora da caridade não há salvação. O que é isso? Fora do desprendimento de si mesmo, não há como se haver evolução. Só o desprendimento de si mesmo, matando a figura psicológica, né, que nos é trazida do ego, é que nós matamos os nossos fantasmas. Então, o ser que consegue fazer isso, ele não tem uma família limitada. Ele tem uma família universal. A palavra fraternidade tem por base, por essência, a condição de ser ampla e irrestrita. Jesus não favoreceu os seus. Não favoreceu os que eram favoráveis a ele. Favoreceu a todos. Favoreceu aos seus perseguidores. Nunca priorizou a sua família consanguínea. Há passagens ilustrativas desse tipo de coisa. Os irmãos e a mãe indo atrás dele porque achavam que ele estava louco. Né? Há passagens bíblicas que falam disso. E ele faz relação a esse tipo de situação, nos trazendo, nos legando uma herança de reflexão. Então, na medida que nós conseguirmos viver dessa maneira, a justiça social que a gente busca, de não explorar os outros, de favorecer a todos, de criar uma relação harmônica, pode ser construída. Não vai haver mais exploração do homem sobre o homem, mas isso precisa que todos nós cresçamos para tal. Então, semana que vem nós vamos tratar exatamente do lema espírita, que é esse: fora da caridade não há salvação. Quem nos acompanha aqui vai ter oportunidade, quem nos acompanha de casa também terá. Nós vamos passar agora para a atividade de passe, eu vou passar para a diretora, mas lembrem-se, por isso que eu estou falando isso. O que é o passe? A palavra diz, é passar. Tá? O que a gente tende a querer passar para vocês? O que os espíritos nobres, capazes, que vêm, querem passar? Soluções corporais? Resolver as nossas doenças, que são reflexo daquilo que nós desenvolvemos? Ou mexer na causa de tudo isso? A gente vem para cá para tomar um passo para resolver os nossos problemas imediatos. E muitas vezes não resolve. Porque a melhor solução ainda muitas vezes é o problema imediato. Ele que vai trabalhar dentro da gente para fazer nós pensarmos de uma outra maneira, sentirmos de uma outra maneira. Então, nós que vemos aqui, vocês têm que entender isso quando vocês sentam lá. Que é dito para vocês se acalmarem, respirarem, olharem para dentro de vocês, olharem para o problema de vocês, abrirem o coração, a cabeça, para ter a possibilidade de novas coisas adentrarem, ter um novo ponto de vista, uma nova relação. O que está sendo buscado é essa modificação de tudo isso, que na realidade determina quem nós somos, e como nós pensamos, e como nós agimos. Então os espíritos vêm para trabalhar nisso. A grande modificação da humanidade é isso. Na medida que isso acontecer, nós vamos mudar no geral, em todas as coisas. Então, a função de um centro espírita sempre foi, dentro da sua origem, da sua formação, da estrutura da doutrina, para quem a estuda, esse conceito e essa ideia. A fraternidade é um evento espontâneo. Não é afetado, não é mudar de voz, não é mudar de roupa, não é dar alguma coisa para ser admirado. Na realidade, é ir na direção daquele que é contrário, ter paciência, tolerância. Muitas vezes sacrificar, a maioria das vezes, o seu próprio interesse pessoal. Mas aí vem a grande questão. Quantos querem fazer isso? Quantos se definem para desenvolver essa harmonia dentro de si? Então fica para vocês a reflexão e o convite, tá? Para que vocês pensem nisso tudo.
Vejam a validade disso tudo e façam uma experiência. Tentem viver assim, superando o ego de vocês, porque vocês vão levar patadas, vão ser enganados. Isso não vai mudar no mundo imediatamente. Mas vejam, se vocês mudarem a relação, como vocês vão terminar com os tormentos que tudo isso gera. Como vai ser mais fácil viver. Não importa o que os outros vão dizer de nós, vão nos chamar de covardes, frouxos, bunda mole. Vocês se afetam com isso? Se vocês se afetam com isso, é porque vocês não entenderam nada dessas mensagens vindo até aqui. Muito bem, então, para quem está em casa e não separou a água, o recipiente com a água de qualquer tipo, de plástico, metálica, tanto faz, só precisa ser filtrada ou fervida. Pode pausar o vídeo agora nesse momento, pode buscar água, depois retorna, se concentra, fecha o olho. E que todos nós, a gente se volte para dentro de nós mesmos. Reconhecendo, Senhor, a enormidade das nossas dificuldades, os nossos estados de tristeza, a dor que muitas vezes surge no nosso peito por causa da ansiedade, que nós nem sabemos qual é a origem. Nós podemos, hoje, começar a entender que nós somos os causadores de tudo isso. Nos motiva com o teu amor, com a tua misericórdia, fluidificando a nossa água, porque nós sabemos que a nossa vontade é fraca, a nossa fé é fraca, mas que tu nos ensina diariamente a construir isso dentro de nós. Te agradecemos por não desistir de nenhum de nós e que fique no nosso coração o compromisso de lutar por tudo isso. Que assim seja. Que todos nós possamos ficar bem e em paz durante a semana. Que a gente se encontre na nossa próxima atividade na terça-feira, às 8h30. E fica o convite para que vocês curtam a nossa página, compartilhem os nossos vídeos, para que assim a gente possa divulgar a doutrina para mais pessoas. Então, até a próxima.